E eu quero te fazer uma pergunta. Como é que será que vai, a inclusão financeira no país? Os serviços financeiros, eles estão distribuídos entre as pessoas de baixa renda? Será que isso acontece entre os empreendedores? E a educação financeira do cidadão? Essas questões, para você ter uma ideia, elas foram respondidas na nova edição do relatório de cidadania financeira do Banco Central. Quem tem os detalhes para a gente é o Márcio Fontinelli, que está chegando agora e vai explicar para a gente, né, Márcio? Teve uma live hoje, né, Márcio? Eu estava acompanhando na página do Banco Central, eles fizeram essa live umas 2 da tarde, justamente para traçar esse panorama, dizer como que está a inclusão financeira no nosso país. Queria que você trouxesse para a gente o resultado desse relatório e esses apontamentos que foram feitos pelos servidores do Banco Central. Muito boa noite, bem-vindo. Alessandro, a inclusão financeira é bem alta, mas será que a educação financeira acompanha isso? Olha, aparentemente não. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está ligadinho com a gente no nosso DF Record. Obrigado pelo carinho da sua companhia de sempre. O Banco Central revelou o seguinte, que 96,4% dos brasileiros, ou seja, mais de 175 milhões, têm conta no banco. Agora, o problema é que uma boa parte disso não faz movimentação financeira. Pelo menos 22% desses brasileiros que têm conta bancária, eles não fazem nenhum tipo de movimentação. Dá um pouco mais de 21 milhões de brasileiros que não fazem isso, ficam ali com a conta aberta. Agora, essa questão da conta aberta, ela dá mais facilidade para o crédito. Muita gente tem pego crédito aí no mercado para fazer compras. Então, por exemplo, 96% das pessoas ainda utilizam o cartão de crédito, que é um crédito ali imediato. Mas muitas preferem pagar o parcelamento, preferem pagar de alguma certa forma, então acabam tendo problemas mais na frente. Porque desse total, por exemplo, os jovens, na maior parte deles, são inadimplentes. Exatamente, os jovens têm mais acesso ao crédito, mas não conseguem pagar. É porque abre conta num banco, aí tem ali um dinheirinho que está reservado, o banco oferece, ele pega aquele crédito, realiza o sonho, faz alguma coisa, aí depois não consegue pagar esse valor. Então tem esse detalhe que é muito preocupante, que é a educação financeira. Agora, outro ponto importante desses dados que foram divulgados pelo Banco Central é que as famílias de baixa renda também estão tendo mais acesso aos bancos e também questões financeiras. 90% já tem esse acesso. Mas aí um dado lamentável e preocupante, também divulgado pelo Banco Central, de que nesse cenário todo que a gente está mostrando aí para vocês, as mulheres têm mais acesso financeiramente, mas mulheres e pessoas negras pagam mais juros. Por que tem essa desigualdade ainda aqui no Brasil, né? É difícil explicar isso, mas mulheres pagam mais juros e pessoas negras também pagam mais juros quando vão fazer um contrato, quando vão fazer um financiamento. Não era para ser assim, a lei nem permite esse tipo de diferenciamento aí, de desigualdade, mas isso acaba acontecendo e é um problema muito grande. Agora, outra questão que é revelada é que os brasileiros, que foi revelada ao longo desse processo no Banco Central, é que os brasileiros estão utilizando mais o Pix, que é uma questão nossa aqui do nosso país e entrou em discussão muitas vezes, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou, de alguma forma, criticando o Pix, mas é um meio de pagamento aqui no Brasil que você não paga nenhuma taxa para fazer ou para receber e que os brasileiros têm utilizado mais do que o cartão de débito, por exemplo. Antigamente a gente pagava ali com débito, que era o dinheiro na hora, mas muita gente prefere o Pix. Então, nesse panorama geral que o Banco Central fez do nosso país, isso comprova, assim, aquilo que a gente falou lá no começo da nossa entrada ao vivo, que os brasileiros têm mais acesso ao financiamento, têm mais acesso aos bancos, mas aí em relação ao endividamento, muitas famílias endividadas, jovens também endividados, então está faltando um pouquinho dessa questão financeira para conseguir se organizar melhor e usar com mais sabedoria todo esse processo. E por que isso acontece? Porque a pessoa muitas vezes abre conta em um banco e aí ela pega um crédito, não consegue pagar, ela fica queimada, suja naquele banco. Mas ela abre por uma promoção ou então alguma indicação, ela abre uma conta em um outro banco e ali tem um outro crédito. Ela pega muitas vezes para quitar o primeiro empréstimo, mas às vezes não consegue quitar, ou então pega já o segundo e assim vai fazendo um bolo danado e aí vai ficando cada vez mais endividado. Lembrando que o Serasa sempre faz vários tipos de ações
para conseguir fazer esses pagamentos. Então, é importante conseguir fazer essa organização financeira. Aliás, muita gente ainda não tem meta financeira. O Banco Central também colocou isso durante a divulgação, que muita gente não faz. Então, a primeira meta que você tem que ter é pagar suas dívidas. Você conseguiu ali quitar as suas dívidas, está pagando direitinho? Organize ali o que você paga no mês, enxuga a conta. Como? Dá uma olhadinha se aquele streaming lá que você paga realmente é importante. É bom ter um filminho em casa, mas será que na hora de dar ali uma retirada nisso, ou então outras dívidas, tenta enxugar um pouquinho mais. Eu sei que é difícil, é complicado no país que a gente vive, no valor das contas que a gente tem, mas aí depois disso, você quitando as suas dívidas, comece a separar um pouquinho ali do dinheiro que você ganha. O ideal é que você consiga juntar 6 meses de salário. Claro, né, que não é você deixando de gastar o que você recebe porque você tem conta para pagar, mas vai ali juntando um valor até você conseguir fazer essa soma. Essa é a reserva financeira. Depois o restante é fazer investimentos pequenos aí para você conseguir ter uma rendinha e ter, um respiro financeiro maior. Muito crédito fácil no mercado, muito financiamento fácil de imóvel, de carro. A gente vai apresentar daqui a pouco uma matéria sobre o aumento de vendas de veículos novos e seminovos aqui no Distrito Federal. O aumento foi muito alto, mas isso significa que o crédito é maior. Mas aí a pessoa pega e depois não consegue pagar. Aí fica endividada, perde o carro, tem um problema todo em relação a isso, não consegue mais crédito para nenhum outro tipo de ação. Então é importante ter essa educação, pensar direitinho no que você vai fazer com esses valores. E agora o que a gente aguarda é que o Banco Central, ou então até mesmo o governo federal, tenham medidas, mais ações relacionadas a essa desigualdade entre mulheres negras, mulheres e pessoas negras que recebem financiamentos ou créditos com juros maiores. Isso não pode acontecer e é preciso ter uma ação em torno disso para evitar um problema e acabar com essa desigualdade que a gente vê tanto tempo no nosso país e de várias formas, essa falta de igualdade, porque inclusão tem, mas cobrando mais caro não é justo. E as pessoas de baixa renda são as pessoas que mais acabam pagando as suas dívidas, que honram mais com as suas dívidas. Elas se preocupam muito mais em pagar as dívidas do que talvez até colocar alguns itens que são ali importantes dentro de casa, justamente para ter essa vida financeira saudável, conseguir respeitar, honrar com aquilo que faz, com aquilo que pega de empréstimo. Então é importante o brasileiro ter esse cuidado também. Alessandra, eu volto com você aí no estúdio, deixando a educação financeira sempre em primeiro lugar, que é importante.